Paz do Senhor a todos. Hoje vamos fazer mais uma live, mais uma segunda-feira que o Senhor preparou aqui para nós. Vou esperar das 20 horas e aí eu adiciono a minha mãe, que vai dar o testemunho dela hoje. E é uma honra poder, quem diria, né? Nunca esperei que hoje eu poderia estar fazendo uma live com a minha mãe e ela manifestando ali o seu testemunho, os feitos do Senhor. Então, bom, minha irmã entrou agora, deixa eu perguntar para ela, tá tudo, o som tá bom, tá tudo certinho, tá tudo, dá um joinha aí, alguma coisa? Por isso que eu entro um tempinho antes, só para ver se o som tá bacaninha, que às vezes a internet cai, fica ruim, né? E aí só pra gente poder saber. Mas é uma bênção poder... Ah, tá ok, então. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar, daqui a pouco o pessoal vai entrar pra assistir. Daqui a pouco deixa das 20 que eu já te conecto, mãe. E aí hoje, no domingo, eu virei pra minha mãe e o Denis estava falando sobre testemunhos, né? Sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela se teve um ato de serviço, se deslocou da onde ela estava e foi até Jesus. E ali, por conta da fé dela, pelo ato de fé dela, ali ela recebeu uma cura. E ele falou sobre testemunhos, da gente dar testemunhos sobre as nossas vidas. E aí eu fiz o convite para minha mãe, né? Para ela. E aí ela falava, eu não sei o que eu vou falar. Eu falei, bom, seja espontânea, fale o que Deus colocar no seu coração. Querendo ou não, a trajetória foi sua, né? Com certeza, vários momentos ela teve encontro com Deus. Deus falou grandes coisas para ela, porque a minha mãe é uma mulher de muita fé. A gente brinca para ela, né? Que ela fala que ela é mulher do coque, né? Porque muitas vezes Deus usa ela para poder nos abençoar, falar alguma coisa, nos ajudar em alguma situação assim. Então, eu acredito que vai ser muito bom esse momento dela poder manifestar o que ela vai falar. Eu vou conectar ela agora e... Peraí, que eu vou conectar minha mãe. Peraí. Aqui. Sam também entrou aí. E, mãe, tudo bem? Tudo. Ah, então tá. Vai ser a live mais curta. Não tenho tanto o que falar. Tem que ter. Então. Vai ser, não importa o que você falar, só de você ter saído do que você não fazia e você tá fazendo agora hoje, declarando para Deus que Ele é o suficiente, Salvador na sua vida, pode ter certeza que muita coisa aí vai acontecer. Não precisa ficar uma hora falando, né? Sendo que as pessoas estão vendo já o que Deus está fazendo. E a gente vai fazer uma oração. Bia, deu tudo certo aí? Deu. Deu? Uhum. Tá. Então a gente vai fazer uma oração. Eu vou só falar um pouquinho aqui rapidinho, porque sempre quando, querendo ou não, fica gravado, então as pessoas assistem depois. Sempre, todas as vezes que eu converso com a minha mãe, me vem uma palavra na minha mente e eu acredito que essa frase, essa palavra aqui diz muito sobre a conversão da minha mãe, que está lá em Gênesis, eu até falei para ela domingo passado, é Gênesis 18, no 14, diz assim, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? É uma pergunta que o Deus faz para Abraão, porque Abraão ele tinha dúvidas da promessa do Acho que a Senhor. Santa está reclamando da luz. Ah, tá. Ô, Bia, vamos fazer assim, tenta dar uma viradinha aí, ó, para poder sair só da luz. Isso, vira ao contrário assim.
Será que melhorou? Melhorou, tirou já o Deixa eu foco passar da a cadeira luz. para esse lado. Tá melhor agora? Ai, ficou, né? Sam, você que estava aí vendo, ficou bom? Dá para ver direitinho. É que lá no quarto é escuro mesmo, lá no quarto da Bia, lá que ela fica, lá é escuro mesmo, não dá muito para poder ver. Mas acho que tá bom, pelo menos saiu do flash maior aí. Então, e aí. Ah, então tá bom. Então tá, Sam colocou que sim. Uhum. Então, e aí me vem sempre na cabeça essa passagem que foi quando Deus falou para Abraão, porque ele e Sara duvidaram da promessa. Porque, querendo ou não, já fazia muito tempo, né? Quando Deus fez essa promessa, Abraão tinha 95 anos de idade, então ele pensava assim: como que eu vou ter um filho na minha velhice? E é às vezes o que a gente às vezes pensa, quem tem pais mais velhos ou um parente já um pouco mais velho e acha que é como que ele vai se converter, como que ele vai se converter nessa idade, ele não vai querer mudar. É assim que às vezes a gente pensa até em questão com meu pai. E Deus falou alguma coisa demasiadamente, alguma coisa difícil para Deus. Então, para Deus não há nada impossível e hoje a minha mãe é prova disso, né? De poder estar aí com 56 anos, eu sempre falo um número maior, né? Eu postei lá 57. 56 anos aí, se batizou, tem um mês e está aí propagando o evangelho sempre quando ela pode, está sempre nos cultos, sempre falando de Deus. Hoje ela está indo visitar igrejas, vai sempre nas igrejas dos filhos. Então, eu acho que hoje ela se sente muito satisfeita de poder estar fazendo uma das coisas que ela ama. E então a gente vai orar, mãe, e aí eu te deixo você falar um pouco daí de quando você como você aceitou Jesus, o que aconteceu nesse período. Aí depois você fala um pouco do seu batismo, fala um pouco do que você passou depois do batismo, é isso, tá bom? Tá. Tá. Então, vamos orar. Quem estiver assistindo, intercede aí e ore também. Meu Pai amado e querido, Senhor, nós estamos aqui à tua presença. Pai, mais uma segunda-feira onde o Senhor preparou esta live, onde o Senhor escolheu, meu Pai, quem estaria aqui e, Senhor, e quem está assistindo. Acreditamos que muitas vidas irão assistir nesta live, depois da live, Senhor, e o testemunho, Senhor, da minha mãe será alcançado muitos corações, quebrantará muitos corações, será um acesso, meu Pai, entre ti e essa pessoa que irá assistir. Meu Pai, nós profetizamos cura, nós profetizamos libertação, nós profetizamos, meu Pai, renovo, nós profetizamos, meu Pai, Senhor, que essas pessoas que assistirem possam ter um encontro contigo. Pai amado, abençoa a vida e a família da minha mãe, abençoa o lar dela, abençoa os planos, abençoa a saúde, Pai, abençoa o esposo dela. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos que ele também se renderá aos planos e ao amor do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar no lar da minha mãe, em nome do Senhor Jesus. Habite, Espírito Santo, em cada lar também que está assistindo, das pessoas que irão assistir. Te agradecemos, meu Pai, te damos toda a honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então fala aí, mãe, um pouco do... Bom, eu era católica, mas a gente fala que é católico, mas quase não ia na igreja. A gente ia poucas missas na igreja. Aí depois. Só ia em missa de sétimo dia. E batizado. Eu sempre sou, que eu falo que os meninos daqui tudo se batizaram. Se eu soubesse que eles iam se batizar de novo, eu não tinha batizado eles. Aí, aí depois, aí o meu filho mais velho foi para a igreja. Tia Aí, Josa entrou aí. aí foi indo um, foi indo outro. Foi o Everton, foi a Vanessa, depois foi a Ginaílma. E O cada um primeiro foi indo. foi que foi. E O primeiro foi o Genetuno. Aí cada um. Aí cada dia eu falo que aqui não precisava nem ir para a igreja, que quando eles se juntavam era um culto dentro de casa. Todo dia tinha um culto. Aí eu falava para eles. Aí tinha uma amiga minha também, que ela tinha uma lojinha aqui perto da minha casa, e todo dia eu ia lá.
Todo dia eu ia na lojinha dela conversar com ela. E ela sempre falava da Bíblia para mim, sempre estava Qual que é me o nome dela? incentivando. O nome dela é Benedita. E ela falava. E um dia que eu chegava lá, eu falava, hoje eu tô com dor de cabeça. Aí ela orava em mim. Aí a gente fazia ginástica. Um dia ela falou assim para mim, vamos ler uma parte da Bíblia do João? É João, né? Que eu falei para você, é Isso. Pedro. Aí, não lembro agora. Aí ela falou, vamos ler a parte lá. Eu falei assim, que propósito? Ela falou assim, da sabedoria, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a ler, até zoei ela, porque eu li primeiro do que ela. Li primeiro do que ela. Aí, e assim foi indo. Aí depois a Vanessa abriu, o Denis abriu lá a igreja, eu comecei a ir. Mas antes disso, ô mãe, antes disso, para as pessoas souberem também, outra coisa que o senhor fez, você fumava, né, também, né? Quanto tempo que você Eu parou com isso? fumava, e às vezes até meu marido falava assim, vamos parar, que ele também ele bebe, né? Aí ele falava, vamos fazer uma aposta, você para de fumar e eu paro de beber. Eu falava para ele, não, um dia quando eu quiser parar de fumar, eu vou parar por mim mesmo, não por aposta, né? Aí tá, aí um dia, a quarta-feira de cinza, aí a minha nora me ligou e falou assim, eu tenho um negócio para falar para a senhora que Deus mandou. Aí eu, muito ansiosa, ela falou, mas amanhã eu te falo. Eu falei, tá bom. Não, aí A, eu, a Nora, a Nora quem que é? Qual das duas? a Dani. A Dani. Aí eu falei assim para ela, mas eu, como eu sou muito curiosa, não aguentei esperar até o outro dia. Eu falei para a Jana, vamos lá na casa da Dani? Aí ela falou, vamos. Aí cheguei lá, ela falou assim, Deus mandou orar por a senhora para a senhora parar de fumar. Aí eu fiquei, eu não vou cair, eu não vou cair. Eu só tinha modo de dizer que quando orava a pessoa caía, né? Eu falava, eu não vou cair, eu não vou cair. Ela orando e eu falando isso. Aí ela orou, aí eu cheguei em casa, aí eu falei pro Geneton, falei assim, a Dani orou por mim para me parar de fumar, mas hoje eu vou terminar de fumar essa carteira de cigarro. Quando for a partir da manhã, eu não compro mais. Aí ele, tá bom. Aí eu fumei o cigarro, aí no outro dia não me deu vontade de fumar. E eu sempre tinha olhinho em casa, que a Camila trazia da igreja os frasquinhos, aí ela falava, Rodolfo, eu tomo um frasquinho para a senhora. Eu sempre tinha em casa, eu sempre passava em mim, assim, na minha mão, aí passou um dia, não me deu vontade de fumar, no segundo também não. Aí foi assim, parei de fumar e não senti mais vontade. Já tem 6 anos já que eu parei de fumar. E você já orava antes, pedindo para parar de fumar? Eu sempre tinha vontade, né, de parar, que o pessoal reclamava que era ruim para saúde e tudo, mas assim, não orava muito, não. Para parar de fumar, eu vou orar para eu parar de fumar, não, mas desde o dia que ela orou e eu acreditei, né, aí Sim. não, não É, fumei mais. assim, você teve várias pessoas ao seu redor que foram seus intercessores, que Deus usou ali para poder te ajudar na caminhada, e aí cada vez mais você ia criando mais fé, crendo na palavra, conhecendo Jesus. Por isso que é bom termos intercessores caminhando conosco, né? Pessoas que mostram para a gente o caminho, né? Às vezes Aham. a gente quer estar com pessoas que só levam a gente para trás, não, né? Não, Ela graças não, ela foi lá, teve eu, um eu, ato eu falo que eu profético. não tenho muito o que reclamar, só tenho que agradecer, porque graças a Deus, todo mundo que passou assim por mim, eles me ajudam batizado. E lá um negócio que eu já tinha combinado da igreja, Sim. aí eu não posso ir, mas ela veio e falou, vai filho, vai. Tava É, a palavra de Deus. um dia que eu fui me batizar, estava muito frio, nossa, mas eu nem senti água tão fria. Ô, mãe, mas fala pra mim, fala assim pra mim. E aí você foi. Então tá, peraí. Então, aí você não ia pra igreja, Não, você não conhecia muito bem a Cristo, ao ponto não. de querer se batizar. Você conseguiu, então,
pelo um ato profético de uma pessoa, é alguém que profetizou na sua vida, né, uma libertação, e pela sua fé aconteceu algo na sua vida, então ali você já pôde ver uma manifestação de Deus. E você não ir em nenhuma igreja, né? Não. Isso. Aí aconteceu, querendo ou não, né? Eu era a única que ainda não tinha casado, aí eu acabei casando, o meu marido era pastor, então aí cada vez mais a palavra de Deus se entranhava dentro de casa, né? Porque já tinha os meninos que Já tinha falavam da menina, palavra. juntava junto mais o Denis, aí pronto. Era... Aí juntava muito, e aí foi indo, cada vez mais te dando vontade. Aí a dona Benedita ali te ajudando a ter também, né, ter o conhecimento na leitura, aquele hábito de todo dia ler a Bíblia. Aí, querendo ou não, também tem o seu irmão lá de Brasília também, que sempre também ministrou para você, né? É. Ele sempre falava de Jó. Ele sempre, toda vez que ele pregava Jó para mim. Nossa, aí na minha família, né? Quase ninguém, todo mundo era católico, né? Aí terminou, meu pai, depois que minha mãe faleceu, ele casou de novo, aí ele foi para a igreja, foi evangélico, aí depois foi indo meus irmãos, de pouco a pouco, agora quase tudo estão na igreja, né? Tem o Amauri, tem o Adelman, eles estão indo, a Simate também, né? Então, sim, verdade. Quase tudo estão seguindo o caminho, né? Tem que seguir, né? E aí, o que te deu o estralo, assim, de você dizer assim, eu quero me batizar, eu decidi me batizar? Então, aí teve o Denis falava, vai ter o batismo, né? Aí o menino lá, não quero o nome dele, mesmo eu esqueço o nome dele. Ele falou que ia batizar, falou primeiro, Gustavo. Né? O Gustavo, falou que ia se batizar. Aí eu lá, o Henrique, vamos lá se batizar? O Henrique, não vou agora não, né? Aí eu, tá bom, então eu vou me batizar. Aí eu já falei quase já perto do dia do batismo, né? Falei que aí eu ia me batizar. E até a Alessandra falou assim, vó, tá firme mesmo para se batizar? Eu falei, já que eu tô indo para a igreja, né? Fazer as coisas certo, né? Aí eu arrumei, falei, vou me batizar. Eu fui, me batizei. Não, e vamos lá. E engraçado que a sua diabetes sempre foi muito alta, né? A sua diabetes ali chegou a 500, né? Meu diabetes era 400, 500. E aí você tentava mudar a alimentação, tomava remédio, nunca parava, nunca baixava. Nunca baixava. Aí tinha um pastor que uma vez eu entrei lá na live dele, ele falou assim, vai para a igreja que você vai ser curada, né? Vai para a igreja. Eu falei, tá bom, Deus, eu vou para a igreja, eu quero ser curada, porque assim, minha mãe tinha diabetes. E quando ela vinha lá para casa era uma tortura, porque ninguém sabia aplicar as insulinas nela, e eu sempre tinha que levar ela na farmácia para tomar, até que o farmacêutico ensinou para minha filha mais velha a aplicar nela, né? Aí eu falava, meu Deus, eu nunca quero ter essa doença, porque eu acho que eu morro, porque eu não tomo insulina, não. E eu ficava com aquilo na cabeça, eu não quero ficar com diabetes, não quero. Aí, olha, aí fiquei doente de diabetes, tomando os remédios e nunca baixava. Aí foi quando eu fiquei doente do corona aí, né? Aí você se batizou num sábado, né? Aí foi sábado, tava frio, você até queria se batizar lá no Riacho Grande, no Rio. Mas o meu irmão falou assim, espera esquentar para você se batizar no Rio, porque Jesus não se batizou na piscina. Aí eu falei, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não. Aí eu falei, vamos batizar assim mesmo, na piscina mesmo. Mas eu queria ir pro Rio. Eu falei pro Deus, se tiver um solzinho, a gente vai lá, nem que só entre no riacho, mergulhe lá e volta para trás. Mas aí estava uma chuva nesse dia, né? Isso, deixa eu só introduzir algo para o pessoal entender. O que acontece? Quando uma pessoa, o batismo ele é tão importante, ele é o ápice do evangelho. E quando uma pessoa ela decide a se batizar, a palavra de Deus diz que quando há batismo, há festa no céu.
e uma vida vale mais que o mundo. Então, quando um pecador, que todos nós somos pecadores, quando um pecador se arrepende e ele decide se batizar, o nome dele é escrito no livro da vida e ali ninguém tira mais. Então, quando uma pessoa decide se batizar, tem que ser naquela hora. Nós não podemos ficar adiando. Por quê? Porque Satanás, nós temos um adversário. A palavra de Deus diz que quem não é comigo é contra mim. Então, existe uma oposição. E uma oposição que luta dia e noite, a todo momento, querendo destruir. Satanás, a função dele é matar, roubar e destruir. É isso. Então, existe uma oposição querendo sempre destruir a gente. E quando uma pessoa decide se batizar, imediatamente nós temos que fazer o batismo. E eu lembro que a minha mãe, realmente, ela teve muita vontade, como várias pessoas têm vontade de ter uma experiência no Rio. Mas isso não muda, não interfere. Porque quantas pessoas estão no leito de um hospital e aquele momento que ela decide se batizar, se você jogar uma água, porque é um símbolo, né? Uma simbologia, porque o importante é a pessoa declarar ali, confessar, e o nome dela está escrito no livro da vida. Então, naquele momento, estava muito frio, naquele dia estava muito frio, eu lembro que estava muito frio, a minha mãe já não estava muito bem, ela já tinha vindo de uma gripe, então a gente ficou com medo, porque a minha mãe tem imunidade muito baixa, só que a minha mãe falou assim, ó, se vocês quiserem mudar a data, porque naquele dia o filho da Viviane também ia se batizar. Só que eles descobriram que estavam com suspeita de Covid. Então eles não podiam sair de casa, né? E aí naquele dia tava bem frio, tava frio. E aí a minha mãe falou assim, ó, se vocês quiserem, porque ela viu a nossa preocupação em questão de estar frio, né? E aí ela falou assim, ó, se vocês quiserem mudar para outro dia, não tem problema. Mas ela declarou algo, que ali o Satanás ele ia fazer um estrago. Ela declarou dizendo assim, eu tenho certeza, convicção do que eu quero. E ali naquela hora, algo no nosso coração disse assim, não dá para ser, tem que ser agora, tem que ser hoje, vamos batizar. Então foi quando a gente ficou firme e falamos para minha mãe, não, o seu batismo vai acontecer, a gente põe uma piscina lá dentro da igreja, a gente faz um almoço lá, uma confraternização e vamos fazer lá. Só que aí, beleza, aí teve o seu batismo, foi lindo, maravilhoso, muita gente chorou, muita gente se emocionou, né, porque é uma das promessas de Deus se cumprindo, e aí você houve o batismo, você se batizou, aí uma semana depois, o que aconteceu? Eu fiquei com Covid. Minha mãe ficou bem doente, né? Aí, aí eu fui pro hospital, fiquei 11 dias internada. Na verdade, eu pensei que eu só tinha ficado 4 dias. Aí a Vanessa, não, mas você foi 11, porque eu fiquei num quarto lá, sozinha, não tinha ninguém. Mas assim, mesmo que os meninos não tivessem notícia minha, que eles mal davam, né? Só dava por o telefone. Eu era bem tratada lá dentro. O pessoal tratava muito bem lá, me cuidava direitinho. Tinha umas que até chegavam lá e falavam assim para mim, creio em Deus, que você vai sair daqui. Aí passava. Aí no outro dia ela chegou de novo, a mulher lá, falou assim para mim, creio em Deus, que você vai sair daqui, ó. Eu vou sair hoje à noite, que meu plantão termina, mas quando for amanhã, eu venho na parte da tarde, quando eu chegar, você já não vai mais nem estar aqui. Você já vai ter saído, foi dito e feito. Quando eu saí de lá, ela ainda não tinha chegado ainda. Aí eu falei, nossa, porque querendo ou não, né, mãe? Foi bem difícil esses dias lá, né? Você sofreu bastante. Nossa. Querendo ou não, foi bom que você tirou o medo da insulina. Então, né, eu falo que eu acho que eu tinha que passar por isso para poder. Deus falou assim, ó, sua mãe não sofria tanto tomando insulina que não dói. Era só o medo mesmo. E superar, né, mãe? Você passou por algumas superações, né? Quando, assim, as enfermeiras entravam no quarto, aí já tiravam o sanguinho do dedo e já falavam, pega a insulina que seu diabetes está muito alto. Aí eu falava, nossa, eu tomei tanto nos braços, na barriga, todo canto. Tomei muito. Isso você estava no... Deixa eu só entrar. Isso você ficou
11 dias em um. Porque assim, ó, a gente dava. Minha mãe tomava um remédio, só para vocês entenderem bem detalhado. Minha mãe tomava os remédios em casa que o médico tinha passado. Quando ela foi para um hospital, porque a gente pensava assim, eu falava para minha mãe, né? Mãe, você tem que tomar insulina, você tem que tomar insulina, porque esse remédio não tá fazendo efeito. Então, o que, que a gente pensou? Quando ela for para o hospital, lá ela está tomando insulina, né? E então para diabetes baixar. Só que por incrível que pareça, Mas a não diabetes baixava. não baixava. Eu cheguei a cogitar de ser uma diabetes emocional, porque não baixava, não tinha efeito. Só que maior era o que estava na minha mãe por tantas coisas que ele foi fazendo. Aí foi bem difícil para a família, eu falo por estar de fora, né, por ser minha mãe, foi bem difícil. Teve um mover muito grande em questão dentro de casa, muita coisa aconteceu com essa ida da minha mãe no hospital. Eu acredito que, às vezes, aos nossos olhos, coisas acontecem e às vezes a gente acha que é algo negativo, mas a gente não entende o poder de Deus. E muita coisa se moveu para o bem de muita gente, né? Então teve muita coisa que aconteceu ao nosso redor que aparentemente parece aos nossos olhos carnais ser ruim, né? Assim, o tempo que minha mãe ficou no hospital, então teve eu me colocando agora como filha. Teve os ânimos ficaram quentes, né? Então, os filhos ficaram tensos, então teve momentos de discussões, de tensão. Foi bom porque muita coisa foi aberta para a mente do meu pai, sobre cuidado, sobre aproveitar a vida, sobre glorificar pelos feitos que o Senhor vem fazendo. Teve muito, eu acredito que veio uma base de juízo sobre nós filhos, sobre como nós temos se portado perante ao Senhor, sobre a obra dele. E no final de tudo isso, o Senhor sempre ministrava, né? Eu sempre conversava muito com Deus, entrava em conversa com ele e eu falava, Senhor, eu sei que o maior milagre da minha mãe foi o batismo dela, né? Porque se eu não acreditar que nós cristãos, quando vem a morte, é o lucro pra gente, em vão eu servir a Cristo, né? Então eu não posso ter medo da morte. Porque a morte é uma consequência, já começa assim, a morte é uma consequência de quem está vivo. Mas para nós cristãos que sabemos para onde vamos, é mais maravilhoso ainda, né? E Paulo disse isso. Paulo disse assim, que o viver para Cristo é lucro, que o morrer era lucro. E ele fez um questionamento assim, se for para mim viver na terra, que seja para fazer a obra de Deus, para dar frutos. Então, a nossa vida na terra aqui tem que ser para dar frutos ao Senhor. Mas que se for a vontade do Senhor que ele nos leve, melhor ainda é estar com Jesus. Então, quando a gente tem esse entendimento, a morte para nós é normal. Então, quando a minha mãe estava internada, eu tinha um certo descanso, porque eu falava assim, Senhor, se for a tua vontade, ainda bem que eu não recuei, ainda bem que eu não ouvi dizer assim, não, é verdade, eu vou batizar ela depois. Não, eu preciso batizar agora. Jesus, ela se arrependeu agora e ela está clamando pelo seu nome agora. E ali, dito e feito, a partir daquele momento que ela se batizou, o Espírito Santo ali estava com ela. Então, o Espírito Santo acompanhou a minha mãe desde a entrada que ela entrou no hospital até a saída. Igual ela disse para vocês, a minha mãe foi muito bem cuidada. Claro que o hospital, né, tivemos algumas situações com o hospital que ela nem sabe direito, porque a burocracia do hospital é outra coisa, mas o que ela passou lá dentro, que foi bem doloroso, ela acredita que foi por uma superação dela mesmo. E então Deus fez muita coisa ao nosso redor através de uma situação difícil, né? Então foi movido muitas coisas ao nosso redor que hoje a gente para e olha e foi muito benefício. E só de estar olhando e ver a minha mãe aqui hoje, podendo dizer, podendo declarar que ela se batizou, que ela teve o processo ali do Covid, mas ela saiu. E aí, mãe, só para mim não te atropelar, voltando, aí você passou pelo Covid, né? Há um certo princípio, nós até achamos que poderia ser uma pneumonia, né? Principalmente os meninos, os meus irmãos acharam que era uma pneumonia, e aí quando veio foi testado realmente Covid. E aí em seguida deu acho que 2 dias, né? 2 dias você veio para casa. É.
Aí eu vim para casa, aí o médico falou, ó, você vai para casa, se você sentir alguma coisa, você volta. Aí eu falei, tá bom. Mas aí, graças a Deus, Deus é bom, maravilhoso, cheguei, não senti nada, graças a Deus, agora eu tô curada e agora tá Deus, tudo glória a bem. Deus. Aí, logo quando eu fui entrar lá para a sala, lá, para o quarto lá, aí o genitor orou e falou assim, mãe, nós não pode estar com você, mas Deus está. Aí, nossa, Ela falou mesmo que ela ia se emocionar. Tava demorando pra ela não se emocionar. Ela falou, eu não vou conseguir falar o meu testemunho. mas aí que depois que eu entrei lá dentro, aí eu sempre pensava nisso. Aí o doutor, quando chegava, falava, doutor, eu quero ir embora. Aí ele falava, calma, dona Maria, vou ver seus exames. Aí quando voltava, nada. Aí eu procurava para as enfermeiras. Nossa, vem alguém aí me ver? Aí ela falava, ah, não sei, vou procurar lá fora, né? Se veio alguém da sua família. Aí elas iam, não voltava mais. Aí eu falava, ah, tá. Aí quando foi. Aí quando foi um dia, o doutor chegou lá e eu falei para ele, doutor, eu quero ir embora. Ele, é isso que eu vou ver os seus exames. Aí quando chegou lá, eu só vi as vozinhas dele lá. Dona Maria Auxiliadora tá de alta, eu, graças a Deus. Aí, nossa, aí até eu sair lá da sala, porque eles tinham que fazer vários papéis, né, e várias coisas. Aí eu acho que eu saí de lá, era umas 7 horas da noite. E eu já tinha ficado de alta, eu acho, desde umas 3 horas da tarde, doida para vir embora. Mas aí é tudo no seu tempo, né? Mas aí agora não, agora já tá tudo bem, já tô Aí curada. você, não, melhor ainda. Aí você Não, aí meu foi. dia, aí eu fui no, quando eu Hum, cheguei do hospital, eu marquei a consulta no médico próprio para diabetes, né? Aí passei lá, quando cheguei lá, eu falei para ele, ele falou, nossa, mas por que seu diabetes não tá baixando? Você tomou os melhores remédios. Aí eu falei, ah, não sei, doutor. Aí ele falou, vou passar uns exames aqui para você fazer. E aí ele falou, você toma esse remédio quanto tempo? Eu falei, eu tomo um comprimido no almoço, outro na janta. Ele falou, não, você tem que tomar 2 comprimidos no almoço, 2 na janta, e tem um que você tem que tomar de manhã. Aí eu falei, ah, por isso. Aí eu cheguei em casa e fiz o que ele mandou. Aí meu diabetes sim. foi baixando, aí tem dia que tá 120, outro dia Glória a tá Deus, noventa glória a e Deus. nove Aí assim, mais à vista do que era antes, 300, 400, agora não é mais, glória a Glória a Deus, Deus. Aí eu falo, nossa, quando glória a eu Deus. mostrar meus exames, ele vai ver que eu não preciso tomar insulina mais. E mesmo se tomasse, né, mãe? Você passou por aquele processo e você viu que aquilo ali não podia te parar, não ia Mesmo te se parar, né? precisasse agora, eu não ia ter tanto medo mais para tomar insulina. Se fosse preciso tomar, mas com fé em Deus eu não vou precisar tomar, não. Então, irmãos, para você ver todo esse processo. Então, às vezes, o que a gente acha que é para a morte é vida e vida em abundância. Nós não precisamos, nós que servimos a. Esse é o prazer de servir a Cristo, é saber que Ele cuida a todo momento, que é um Deus poderoso, que Ele não dorme, que Ele cuida dos filhos dele. Então, a minha mãe, ela tinha a fé dela ali, né? Mas ela precisava declarar que Jesus era o único suficiente Salvador. Então ela fez isso, ela declarou, ela se batizou, o nome dela foi escrito no livro da vida. Ali ela passou por um processo, né, onde foi dolorido, né, teve dores, ela passou por um processo, foi difícil para nós que estávamos do lado de fora também, mas ali teve um poder de Deus em todas as áreas, em todas as situações. Hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente poder estar aqui, ó, eu acho que também houve um espírito, a partir de que tem um Espírito Santo, o Espírito Santo ele te dá ousadia, ele te dá são vários frutos que você começa a manifestar, porque só o espírito de ousadias é minha mãe poder estar aqui falando e propagando o evangelho
e dizendo o que Jesus fez na vida dela. E então, mãe, e o que você deixa de, depois desse testemunho todo, assim, algo assim da parte do Senhor, o que você deixa para quem está ouvindo, para quem que vai ouvir depois, Ah, né? quem estiver indo para a igreja, que continue indo para a igreja, que Deus é maravilhoso. E quem não foi ainda, que vá, que é muito bom ir para a igreja. Eu falo, nossa, é tão bom você acordar no domingo de manhã, você arrumar e falar que está indo para a igreja, né? Muito bom. É isso que eu tenho para falar, para dizer. Que lindo. E aí tá todo mundo aí respondendo, ó, seus irmãos. Nossa, foi assim, a minha mãe, ela é muito amada, né? Minha mãe, ela tem um jeito bem delicado, bem na dela. Minha mãe não é muito de, de contenda. Minha mãe nunca foi assim, né? Então a minha mãe, ela tem um povo que ama muito ela, né? Ela tem uma família muito amorosa. Então, todos os irmãos dela estão aí presentes na live, contando aí, deixando os seus recados aí. Eu não enxergo muito bem, né? Então, não dá para me enxergar aí. Mas tem bastante coisa aí dita, né? Tem bastante gente na live assistindo. É uma bênção poder estar aqui, poder estar falando que a minha mãe se cumpriu um propósito, eu por muito tempo. Então agora eu vou deixar algo da parte, eu vou chamar o Denis. Quando o Denis abriu a igreja dele era à noite. Não dava para mim ir. Eu falava assim, não vou arrumar briga com meu marido nessa altura do campeonato. Peraí, quem foi que achou, na época, quem foi que achou o espaço da igreja? Ah, um dia a gente ia subindo, né? Ia eu e a minha filha, a mais velha. A gente ia subindo. Aí a gente ia andando na rua assim. Uma hora a gente olhou para trás, a gente viu um salão para alugar. Aí eu e ela, nossa, o salão ali para alugar, o Denis devia alugar para abrir a igreja dele, ia ficar tão mais perto da gente aqui, né? Aí a gente rapidinho mandou a foto para a Vanessa. Aí a Vanessa depois foi lá, né? Fez contratar com a mulher, abriu a igreja lá. Aí era à noite. Aí não dava para mim ir, porque eu falava, não vou deixar meu marido sozinho em casa, né? E de noite para a igreja. Aí, como ele não é da igreja, ele ia achar ruim depois. Aí eu falava, não vou arrumar briga com meu marido nessa altura do campeonato, né? Aí eu falava, se vocês abrissem a igreja de manhã, era melhor, dava pra gente ir, chegava em casa, dava tempo de fazer almoço, tudo. Aí eu fui falando, sempre falando. Aí o Denis foi, tá bom, vamos abrir o culto agora de manhã. Vamos fazer de manhã. Aí ele até falou assim, eita, tem que mudar lá a placa da igreja, né? Porque já tinha colocado que era à noite, né? Mas aí depois foi tudo fazendo de manhã, foi tudo dando certo, né? Aí eu comecei a ir para a igreja, aí foi onde deu tudo certo. Fui para a igreja, resolvi me batizar. E agora, como a igreja dela está fechada, que depois eles vão abrir outro lugar, né? Aí ela faz na casa dela e eu vou lá. Vou no culto lá na casa dela. A minha mãe, ela, olha, minha mãe sempre disse, minha mãe sempre falou assim, ó, o dia que eu me converter, eu falo que eu não sou assim, não, mude de opinião assim, mas minha mãe fala, o dia que eu me converter vai ser de verdade. Ela fala pra Bia, o dia que eu me converter, eu não vou mais ficar usando essas roupas, eu não vou fazer isso, porque ela tinha um entendimento muito grande sobre o que era servir. E eu acho que, às vezes, a gente precisa ter essa sensibilidade das pessoas que ainda não são convertidas, quando elas dizem assim, não, o dia que eu me converter, existe uma preocupação deles assim, principalmente igual quem bebe. Ah, não, mas eu vou para a igreja, eu ainda bebo. Eles ainda não têm a mentalidade de que é indo para a igreja que eles irão parar de beber, de fumar. Então o Senhor diz: vinde a mim como estão. Eles não entendem como estás, eles não entendem isso. Mas para eles o entendimento é assim: se eu for, eu vou ter que servir de verdade. E a minha mãe sempre falou isso, e ela falava pra Bia, né? Quando eu for, eu vou usar saia, eu vou realmente tá como crente, né? E foi realmente dito e feito. A minha mãe, o nosso ministério, a gente fazia culto nos lares, né? A gente fez muito tempo na vizinha da minha mãe, levava Santa Ceia, fazia ceia ali e tal. E aí foi quando a gente,
meu esposo sempre teve chamado pastoral, ele é pastor ali desde os 15 anos, ele se formou, ele tem tudo, assim, a vida dele foi essa. Ele fala que ele não sabe fazer outra coisa a não ser pastor, né? E ele fala que é o maior chamado dele. E aí foi quando tivemos a oportunidade, Deus colocou no coração o nome da igreja, o logo, e aí foi fluindo, foi fluindo. E aí foi quando a gente começou a compartilhar com a minha mãe isso, e a minha mãe foi muito cooperadora. Eu lembro também que minha irmã me ajudou muito. A minha irmã, antes de eu ter a igreja, a minha irmã me dava o dízimo dela para mim. Ela falava assim, ó, ela passou um ano me dando dízimo sem igreja aberta. A gente fazia culto no lar, e a minha irmã falava assim, ó, o meu dízimo vai para sua igreja. Então, a minha irmã, eu falo que ela foi uma ceifeira ali, onde ela foi, como é que eu posso dizer a palavra? Ela regou uma semente que tinha em nós e depois deu muitos frutos, porque a época quando nós abrimos o ministério foi muito de Deus, veio realmente da parte de Deus. O salão tinha tudo já certo ali para a gente abrir. Tivemos um evento sobre ação de graças de uma pessoa, aonde depois de um tempo ela acabou falecendo, mas foi para honra e glória do Senhor ali. Tivemos o batismo da minha mãe também, que foi para se cumprir ali. Só que o Senhor quis mudar a gente de espaço. Então, nós saímos desse espaço que nós estávamos e vamos para outro. E aí até a gente achou um espaço lá e a moça até já falou pra gente, se a gente quisesse entrar agora, a gente já poderia. Só que o que acontece? Como já tá final do ano, a gente quer dar uma arrumada, uma reorganizada nas nossas coisas, para quando entrar janeiro, a gente poder entrar mais tranquilo, adornar melhor a igreja, tá mais tranquilo. Então, veio da minha mãe que foi lá, que mostrou o espaço. Então, minha família realmente alimentou Meu bastante. irmão fala, a gente não dá o dízimo, né? A gente tá devolvendo o que é de Deus. Ele fala, Isso, a gente você dá só o dízimo, devolve. eu falo, tô... Aí ele fala assim, você não tá dando, você tá me devolvendo o que é de Deus, que Deus não precisa disso aí, né? Você tá devolvendo o que já era dele. Ele Já sempre é fala. dele. E aí a minha mãe, ela, antes de ir para a igreja ou indo para a igreja, ela sempre esteve conectada nas lives. Quando ela não podia estar na igreja, ela assistia todas as lives. A minha mãe, ela sabe mais do cronograma da igreja do que a gente fez. Chega a segunda-feira, ela fala, não vai ter live? Então, assim, a minha mãe, ela é muito conectada. Tudo que o Denis ministra, que é o pastor dela, tudo que ele ministra, a minha mãe tenta colocar em prática. Esse é o verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro cristão. É ouvir e tentar colocar em prática. E muita coisa na vida da minha mãe mudou. Muita coisa ao redor da minha mãe mudou. Ela está sendo um canal para poder levar bênção para a casa dela, para ela e para o marido dela. Ela crê que o Senhor irá tocar sobre a vida do marido dela e também ser alguém que propague. Ela recebeu até um quadrinho no dia do batismo dela e da cunhada da nora dela que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso é algo muito profético, né, sobre as nossas Me vidas. pegava muito com essa mensagem quando eu estava no hospital. É. Então, assim, minha mãe, ela foi, assim, ela teve uma experiência maravilhosa com Deus nesse caminho dela aí. E hoje ela está podendo falar, declarar, poder me visitar, ir nas igrejas dos filhos, poder ver os filhos ali junto, um abrir o culto, um ministrar a palavra, e hoje ela faz parte desse movimento, hoje ela desfruta da presença de Deus, mas em toque. Antes era só de ouvir falar, era igual Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas aí Deus teve um encontro com ela. Aí é tanto que eu falo, Deus é muito bom, muito maravilhoso na minha vida, porque quando eu tava doente, que eu nem sabia que eu tava com essa doença, né, do corona, né? Veio o pastor do meu filho, nunca tinha vindo aqui, subiu, veio orar por mim. Eu falei que eu ainda vou na igreja dele agradecer, porque, né? Aí ele veio, orou, e aí foi para casa. Ele falou pro Everton, hoje eu vou na casa da sua mãe orar por ela. Aí o Everton trouxe ele aqui. Então, só tenho muito que agradecer, né? Nada de reclamar. Sempre muito tendo cobertura realmente da presença de Deus através das pessoas, né, mãe? Isso, é.
Muito. De todo Então, mundo. realmente para a gente poder encerrar, que daqui a pouco vai dar uma hora. Eu vou chamar o Denis daqui a pouco, mas antes, hoje eu estava aqui vendo uma palavra, e eu falei assim, nossa Deus, fora aquilo que o Senhor sempre fala comigo quando eu falo com a minha mãe sobre Abraão, que eu acho que é para ela não desistir nunca da conversão do meu pai, mas o que o Senhor quer que eu fale para quem vai assistir, para quem está assistindo, quem vai assistir depois. E o Senhor, eu escutei uma ministração hoje de uma moça, muito bênção. Acho que a menina, ela é bem novinha, é Karen Cardim, eu acho, se não me engano, Karen Cardim. E ela ministrou sobre o Vale de Ossos Secos. E eu falei, é isso que eu vou falar hoje na live. E lá em Ezequiel 37, ele fala de uma visão que Deus deu para ele sobre o Vale de Ossos Secos. Deus levou ele a um vale onde tinha vários ossos, como se fosse um cemitério, né? Era um vale onde tinha vários ossos ali, aparentemente eram pessoas mortas, não tinha vida. Como se diz ossos, é porque não tem mais vida, não tem mais pele, não tem mais nada. Então não tinha mais vida. Quantas pessoas hoje ao nosso redor que não são convertidas, que são convertidas, estão nesse processo, estão sem vida. Quantas pessoas aí vivem por viver, por conta de um vício, por conta de uma depressão, por conta de uma situação que os fazem parar, ser pessoas que não tem um ânimo, não tem alguém ali que para ele o adorar, para ele o glorificar, igual a minha mãe hoje tem. Hoje a minha mãe ela tem uma vida, por isso que Jesus diz, né? É vida e vida em abundância. Hoje minha mãe ela vive uma vida e vida em abundância. Então, vi uma ligação bem na hora, uma pessoa ligou no Instagram, no WhatsApp. Quando Ezequiel recebe quando Deus vira para ele, o Espírito de Deus leva ele e mostra para ele. E ele fala assim, Ezequiel, o que você vê? E ele fala assim, eu vejo um vale de ossos secos. Então, pessoas sem vida, que não tem o que fazer mais. Aos nossos olhos, não tem mais o que fazer. Jesus olha, Deus vira para ele e fala assim, tá. E a partir disso, o que pode fazer? E aí ele tem uma confiança e ele diz assim, Deus, você tudo pode. Então, assim, a nossa vida tem que ser assim. Para Deus, tudo pode. Quando nós confiamos em Deus, tudo pode. Tudo pode. E aí ele vira e fala assim, legal. Eu vou falar das minhas palavras, tá? Aí ele fala assim, legal. Então, o que você pode fazer? Você viu, você diagnosticou uma situação. Então, profetiza. Profetiza nesse vale de ossos secos. Então, a partir do momento que Ezequiel começou a profetizar, começou a se juntar, começou a ter carne, E aí, lá em Ezequiel 37, diz assim, ó. Então, Ezequiel 37:7. Então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. E ali, então, começou a haver uma movimentação. Então, ali cada osso foi indo para o seu osso, Aí ele diz assim: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, o que isso quer dizer? Muitas das vezes a gente olha para os nossos maridos, para os nossos filhos, a gente olha para o cara da Cracolândia quando vai entregar seu pão, vê aquela situação, vê uma pessoa que usa drogas, uma pessoa com depressão, e você vê e fala assim, não tem, tá tudo, é só osso aí, tá? Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Já tá muito velho, ou vive nessa vida aí porque quer, é assim. E Jesus hoje, ele fala, ele dá pra gente essa posse de dizer assim, profetiza ao Filho do Homem. Então, que hoje, através do testemunho da minha mãe,
né? Você possa profetizar sobre a vida do seu marido, sobre a vida do seu filho, sobre a vida dos seus netos, sobre a vida de tudo, tudo, tudo. A palavra disse, aquele louvem ao Senhor. Então, que o nosso louvor, tudo que viva louve ao Senhor. Então, que a gente vinha profetizar sobre todas essas vidas para elas louvarem ao Senhor. Então, eu creio que meu pai ainda vai se batizar. Eu profetizo sobre a vida do meu pai. Às vezes, aos meus olhos, esses dias mesmo eu falei pro Denis, eu falei assim, nossa, Denis, né? Será mesmo que vai acontecer, né? Porque às vezes a pessoa fica um pouquinho meio doentada, tem um probleminha ali, outro você fica assim, agoniado, pensando, meu Deus do céu, a vida é tão curta, num piscar de olhos ali, ó, a pessoa tá viva, daqui a pouco ela morre, e nós que somos cristãos, o nosso medo é a pessoa não se render, se batizar ao Senhor. E ali eu falo pro Denis, e o Denis virou para mim e falou assim, amor, tudo é possível ao que crê. Deus, ele tem um plano, ele tem um tempo na vida de todos. Então, profetiza sobre a sua vida. Se você tem algum vício, profetiza, sabe, assim, começa a profetizar, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar. Se você bebe, eu vou parar de beber, eu profetizo que eu vou parar de beber. Se tem alguma outra coisa que te barra, que te prende, começa a profetizar. E ali vai começar a ver. Ele disse que ali, ele diz aqui, ó, eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntava cada osso no seu lugar. Então, quando você começa a profetizar, as coisas vão entrando no seu eixo, as coisas vão entrando no seu devido lugar. E ali começa a ter vida. E a vida é vida em abundância com Jesus Cristo. Quando assim, a gente serve a Jesus, é vida e vida em abundância. Não vou dizer para você que você não vai ter problemas. Claro que vai. Minha mãe se batizou, uma semana depois minha mãe entrou em Covid. Todo mundo achava que minha mãe ia morrer. Mas não, existia uma vida e vida em abundância. E hoje ela está aqui, para honra e glória do Senhor Jesus, podendo dizer aí, ó, do outro lado da câmera, vá para a igreja. Se você já congrega, fique na sua igreja, congregue ao Senhor. Se você não vai na igreja, aceite a Jesus como ela aceitou, se batize e vá glorificar o nome do Senhor. Então hoje ela pode aí dizer sentadinha que hoje ela serve um Cristo e ela profetiza pelo marido dela, pelo neto, pelo cunhado, por todos que faltam ainda a aceitar a Jesus, né, mãe? Aham, é. Eu vou só chamar o Denis rapidinho, que ele não apareceu, porque ele falou que queria dar uma palavra para você antes de terminar. Tá Peraí. bom. É a oração final. Oi, dona Sil. Oi. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que bênção. Dona Sil contando o testemunho da vida dela, do que Falei que Deus eu nem fez na ia, vida dela. falei que eu nem ia conseguir falar, porque eu sou muito chorona, mas até que consegui. Ah, mas o Espírito Santo, ele capacita. A Bíblia nos mostra, em vários textos, que o Senhor, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, ele sempre nos prepara de uma maneira poderosa para poder executar a vontade dele. E tenha certeza que este testemunho que a senhora deu hoje vai alcançar muita gente que viveu ou está vivendo a mesma coisa que a senhora passou na vida, vai ouvir e vai ver que a glória do Senhor, ela alcança pessoas e alcança vidas. Ó, um monte de gente dando boa noite. Boa noite a todos, que bênção, glória a Deus. E vocês estavam falando sobre o vale de ossos secos. O Senhor, ele se manifesta onde é menos provável. Ele traz vida onde está tudo morto,
onde tudo está sem vida. Boa noite, a irmã Viviane, os tios todos aí, glória a Deus. Os tios e as tias, né? E quando Josué profetiza aos quatro cantos da terra, ele profetiza de algo que para nossos olhos é impossível. Ossos tornarem a vida, um cemitério de vale seco se tornar a vida. E quando ele profetiza pela fé, né? E isso mostra para nós que não existe o impossível para Deus. Deus ele pode alcançar todos. Os menos prováveis são aqueles que o Senhor mais gosta de ter um encontro. E através desse vídeo, muitas pessoas serão impactadas e serão encontradas. E a senhora está cumprindo o propósito do Senhor, que é cumprir o ide e pregar o evangelho a toda criatura. E a senhora hoje está propagando o evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Nunca pensei que fosse acontecer na minha vida, mas aconteceu. Né? De falar de Deus, né? Falar de Jesus é bom demais, né? Ah. E hoje foi só a primeira. Logo, logo, a senhora vai estar motivada, vai estar ministrando na igreja, contando aquilo que Deus fez. E ainda testemunhando outras coisas também que o Senhor ainda há de fazer na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero dizer, gente, para todos vocês que estão online aí, a dona Sil não é uma sogra, ela é uma mãe para mim, né? Porque ela me trata com muito carinho, com muito amor. Eu sou recebido na casa dela como um filho e eu tento fazer tudo o que eu posso na vida para honrar essa mulher como uma mãe e tentar melhorar cada dia mais, não decepcioná-la no cuidado com as netas dela e com a filha dela. Porque a Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra e a dona Sil é digna de honra e de todo o meu respeito, em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Eu quero orar por todos vocês. Nós vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor. Você que está online aí, assistindo também. Chama as pessoas aí para perto de você que estiver dentro de casa, que agora é momento de oração, de agradecimento a Deus e abençoar a vida de todos vocês, em nome de Jesus. A senhora quer falar mais alguma coisa, dona Sil? Não, só quero agradecer, né, a todo mundo que orou por mim quando eu estava no hospital, né? Que foi muita gente que orou, né? E agradecer que muito obrigado. É a Sarinha lá. Muito obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito aos seus efeitos. E quando a Bíblia fala a oração do justo, não é aquele perfeito que não tem pecado. A oração do justo é aquele que é justificado pelo Senhor Jesus na cruz. Então, a todos vocês que estão assistindo, a todos vocês que vão assistir, independente do que você é e do que você vive, você é um justificado pelo sangue de Jesus, pelo amor de Cristo Jesus. Então, ore, fale com Deus, que a sua oração terá efeito no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença, por todas as coisas que o Senhor tem feito e realizado no meio do teu povo. Hoje nós podemos ouvir e contemplar o testemunho vivo de alguém que está sendo transformado, purificado e amado por Cristo Jesus. Deus assim o abençoa a vida da dona Sil, da sua casa, da sua família, do seu esposo, de todos os seus filhos, de todos os seus netos e netas, Pai, e de todos os agregados, ó Deus amados, que se casaram com seus filhos e filhas e que se casaram com as netas. Deus, em nome de Jesus, que todos sejam alcançados pela tua glória. E todos esses, ó Deus, que estão assistindo hoje essa live, sejam alcançados também pelo teu amor e pela tua misericórdia. E que nós possamos também, assim como a dona Sil, poder ouvir, Senhor, testemunhos desses que foram alcançados pelo esse testemunho de fé em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos. E assim nós abençoamos todos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, hoje, agora e para todo sempre. Muito obrigado por esse testemunho, muito obrigado pela vida da senhora em nossas vidas e que a glória do Senhor esteja sempre sobre a vida de todos vocês que estão conectados, estão online aí, nos prestigiando e recebendo da bênção do Senhor. Eu vou passar aqui de volta para a Vanessa, ela vai dar os recados aí. Tem recado, não? Tem. Ela vai passar os recados para vocês
E Deus abençoe. Um prazer receber todos vocês aí. Deus abençoe todos os tios, as tias, todos os irmãos da igreja, todas as pessoas que estão online. O Evangelho de Cristo Jesus precisa da participação de todos vocês para que ele tenha sentido. Amém? Deus abençoe. Fiquem firmes aí, que nós estamos aqui orando por vocês. Amém? Amém. Fiquem com Deus. A Vanessa vai voltar aí para falar com vocês. Então, a gente vai encerrar. Mãe, obrigado por ter participado. Imagino não ter falado muito bem, porque eu nunca dei uma entrevista, nunca falei assim para um monte de gente, né? Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo, deu tudo certo. Eu tenho certeza. Nessa mãe, Jesus, ele era assim. Jesus, ele era simples. Ele veio de uma família simples, mas ele veio cumprir o propósito que foi ali manifestar. Hoje eu falei para a Maurinho, nossa, não sei nem o que falar direito, não sei falar direito. Ele falou, não, Silvio, mas é assim mesmo. Deixa o coração falar, deixa Deus mandar o que você quiser, o que você vai falar. Eu falei, então tá bom. Mesmo, você tem que falar o que o seu coração está queimando aí, que foi o que você viveu, e é o seu sentimento do que você vive em Cristo. E isso que alcança as pessoas. Não é falar muito bonito, um Deus todo poderoso, rei, não, é nessa simplicidade mesmo, porque Deus, ele conhece, sabe como é que nós somos. Então, obrigado por ter participado, obrigado por estar aqui falando de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, porque se você está aí, se você está viva, se você hoje aceitou, foi por conta do Espírito Santo. Nós aqui só somos um instrumento, né? E aonde damos, eu digo às vezes, porque muitas das vezes a gente tem algumas atitudes que não condiz do Senhor, né? Mas muitas das vezes o Senhor ali, a gente sendo incapaz, ele faz da gente instrumentos para poder ajudar as pessoas a se conectarem com o Senhor. Então, realmente, toda a honra tem que ser dada a Jesus, ao Espírito Santo, que te convenceu, que te levou ao batismo e hoje te faz aí serva do Senhor com o nome escrito no livro da vida. Obrigado a todos que assistiram, que poderam estar aí batendo um papo, falando. Teve tanta gente que falou, teve o pastor Marcos, que eu já assisti a live dele, foi tremendo. Deus falou muito através da pregação do pastor Marcos, da Igreja Graça, Comunidade da Graça, Dácio, Maristela ainda brincou aí dizendo que faz o melhor feijão tropeiro, que faz o melhor farofa de cuscuz. E um monte de gente aqui, as sobrinhas, a Daniela, a Josa, o tio Mero, muita gente. Como já vai encerrar, vai dar 1 hora e o Instagram ele corta, pra gente não cortar e ter que voltar. Então, eu vou encerrar dizendo assim, profetizem, não tenham medo de profetizar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do marido, namorado. Se essa é a vida que vocês querem, se vocês acreditam que Jesus pode todas as coisas, se vocês querem ter uma vida em paz, uma vida com Cristo, profetizem, não desistam as orações. Hoje, glória a Deus, minha mãe é muito resposta de oração, não só minha, eu tenho certeza que não só é oração minha, é oração dos meus irmãos, é oração de nora, de tio, de irmãos da minha mãe, com certeza todo mundo ali orando pela vida da minha mãe, então é resposta de oração. Nós iremos fazer quarta-feira agora um sopão, né? Iremos entregar sopa na rua, quarta-feira à noite. Então, mesmo não tendo um tempo específico, a obra do Senhor não para. Eu não preciso ter um espaço físico para fazer a obra de Deus. Eu posso falar de Deus aonde eu estiver. Para falar a verdade, nós carregamos a presença de Deus. Então, por isso que você tem que ser semelhante para manifestar a presença do Espírito Santo de Deus aonde você estiver. Então, na quarta-feira nós iremos fazer sopão. Para quem é daqui, né? Porque tem bastante gente aí que é de Brasília, mas quem é daqui, quiser participar, quiser ofertar para a obra de Deus, só entrar em contato comigo, com o pastor Denis. A gente vai entregar ali algumas sopas aqui em Diadema, né? Que é onde a gente mora. E entramos num propósito em questão da cidade de Diadema. Então, são 7 dias de clamor por Diadema, principalmente que está perto das eleições. Não estamos orando por candidato nenhum, nós estamos orando para que venha o reino de Deus,
que a vontade de Deus seja sobre os governantes, Deus vai colocar quem Ele quer no governo, e que as autoridades venham ser guiadas pelo Espírito Santo. Então, nós teremos 7 dias ali em oração na praça. Nós iremos do dia 8 ao dia 14, às 11h30 da noite, nós iremos fazer um ajuntamento na Praça da Moça, ali em Diadema. Iremos louvar, iremos clamar e pedir para que Deus sare a nossa nação, sare a nossa cidade, sare o nosso bairro, porque essa é a nossa função como igreja. Devemos orar uns pelos outros, devemos profetizar uns pelos outros. Então é isso, domingo de manhã tem culto, todas as terças-feiras tem live, todas as quintas, às 20 horas, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Fiquem conectados, fiquem ligados. A palavra diz, pelo ouvir, né? Então vocês precisam estar conectados a ouvir a palavra de Deus. Foi assim, ouvindo que a minha mãe se converteu, foi ouvindo a palavra de Deus que a minha mãe se rendeu. Ela ouvia na casa dela, ela ouvia a amiga, ela ouvia o irmão, foi ouvindo que a minha mãe se rendeu a Cristo. Então não deixem de estarem conectados, amém? Então é isso. Então é isso, mãe. Boa noite a todos, muito obrigado. E é isso. Minha mãe falou assim que minha mãe falou assim que vai converter toda a família dela só fazendo o povo assistir às lives. A tia Josa, eu acredito que ela profetiza o batismo dela. Ela falou assim. Ela e o marido dela se preparando para se batizar. Eles vão se batizar em nome de Jesus, né, mãe? Deus quiser. Ela falou assim que domingo o Denis falou assim: só a Bia que trouxe alguém para o culto, né? Aí eu quase levantei a mãozinha, que eu tava aqui assistindo online, mas tava. Fala, mãe, eu levei online, né? Aí ela falou, mas aí depois eu não pus a mãozinha, não, fiquei quieta. Então a gente ora aí, vamos continuar orando pela família da minha mãe. Bastante gente ainda não se batizou, né? Faltam as meninas, as filhas da tia Josa. Mas Deus quiser, elas vão. Isso, continuem ouvindo a palavra, busquem ouvir a palavra, e no tempo de Deus ali, quando o Espírito Santo for derramado sobre toda a carne, vocês irão ali se render e... Eu sempre falar, tem gente que fala assim, quando não vai pela alegria, vai pela dor, né? Eu sempre falava, Deus, eu quero ir pela alegria, não quero ir pela dor, não. E é tanto que eu fui antes para não ter que ir pela dor. Tipo assim, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Você literalmente foi pelo amor, né, mãe? Foi a pelo dor só amor. veio depois, mas foi uma dor passageira, né? Não. Mas a dor veio depois. Não é, mas quando eu fui, foi por amor mesmo, não foi pela dor, não. Verdade, tá bom. Tá Vou bom. desconectar porque já tá acabando o horário. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe a família de vocês, os lares, os trabalhos, todos os projetos. Que o Espírito Santo habite aí na sua casa, tá, mãe? Tá bom, obrigada. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.